Gente, cerca de 23 milhões de crianças e adolescentes brasileiros sofrem de algum problema de visão. Número que pode crescer bastante por conta da exposição cada vez maior dos jovens às telas, principais vilãs dos olhos nos dias de hoje, né? Aninha, e a boa notícia é que grande parte desses problemas tem solução, viu? Mas isso depende da identificação dos sinais de que a saúde ocular da garotada não vai tão bem. Uma missão para pais e educadores com o apoio de consultas regulares ao oftalmologista desde cedo, como explica a reportagem de Gabriela França. Acompanhe. Hoje o Pedro tira notas boas, está feliz e interessado na escola. Tiro 10 em inglês, português 8, em matemática 10 também. Eu amo ir pra escola. E por que você gosta de ir pra escola? Porque dá pra brincar, aprender, estudar. Mas nem sempre foi assim. Ele tinha muita dificuldade para aprender, ele era muito distraído na escola, demorava para aprender uma lição, mostrava muito desinteresse também, tanto em ler quanto prestar atenção na aula. Também para assistir TV ele sempre chegava mais perto do computador, celular, tudo ele chegava bem pertinho. Sintomas de problemas oculares. Dores de cabeça, principalmente na região frontal, mais para o final do dia. Tem comportamentos na escola onde a criança às vezes não está indo tão bem, por exemplo, nas matérias, nas provas, não consegue ver bem o quadro da sonolência, desinteresse. Às vezes a criança começa a ser vista como preguiçosa e às vezes não é, às vezes é só um erro refracional, um erro de grau. O professor muitas vezes ele consegue identificar isso. Normalmente, os sinais são detectados quando a criança está naquela faixa entre o último ano da educação infantil e normalmente o segundo, terceiro ano do ensino fundamental. É a faixa em que a criança consolida a alfabetização. E aí nós começamos a identificar sinais. Normalmente a criança começa a levantar muito para ir à lousa, olhar o que está escrito de perto, ou aproxima o material de leitura muito para perto. E nós começamos a observar muita diferença entre o que está escrito na lousa e o que ela escreve. Sinais que podem dificultar o aprendizado e até mesmo levar à evasão escolar. Uma criança, quando está nesse processo de captar e aprender tudo ao seu redor, ela precisa de todos os sentidos. Ela precisa ouvir, ela precisa enxergar, ela precisa tocar. Então, qualquer comprometimento em qualquer desses sentidos vai comprometer muito o desenvolvimento dessa criança. Pode se tornar envergonhada, ela pode se tornar agressiva, ela pode perder a motivação e não querer frequentar a escola, porque ela vai se sentir diferente, ela vai sentir que tem alguma coisa nela que não funciona como os demais. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta que cerca de 23 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar, entre 4 e 17 anos, apresentam problemas de visão. E os mais comuns nessa faixa etária? Miopia, hipermetropia e astigmatismo. A miopia, ela é nada mais nada menos do que um alongamento do globo. Então, resumidamente, quem tem miopia geralmente tem um olho mais alongado no diâmetro antero-posterior, como se fosse um olho maior. Ou seja, a imagem ela é formada antes da retina. Então é a pessoa que não vai ver bem de longe, ela aproxima as coisas para conseguir ver com nitidez. A hipermetropia seria o contrário. O globo ocular ele costuma ter um tamanho um pouco menor. Então a imagem é formada atrás da retina. E o astigmatismo, ele cursa com uma irregularidade que geralmente tem um componente maior na córnea, que é o vidrinho transparente na frente do olho. Então a pessoa ela costuma ver as imagens mais borradas com astigmatismo, tanto de longe quanto de perto. Após passarem uma consulta com o filho, Amanda entendeu o motivo do desinteresse de Pedro em sala de aula. Ele foi diagnosticado com miopia. Minha visão era bem embaçada, era difícil. Tinha que chegar perto das coisas para ver. E ele já começou com um grau considerado alto, né? 3 graus. Com o tempo, o grau foi aumentando. A mãe acredita que o motivo está no uso excessivo de uma das grandes vilãs da saúde dos olhos, a tela. Na pandemia, principalmente, era sem limites. Não saía na rua, então era o dia todo
TV, computador, celular, o dia todo. Hoje em dia, só 1 hora. 1 hora para TV, 1 hora para celular, acabou. Só começou a aumentar menos o grau dele quando eu comecei a diminuir o tempo de tela. Aí o grau dele começou a demorar mais para aumentar. Um levantamento recente revelou que o uso diário de telas pode aumentar em 21% o risco de desenvolver miopia a partir da primeira hora de exposição. Já foi comprovado, então, que a exposição excessiva a telas aumenta a incidência de grau, principalmente de miopia. E isso tem que ser compensado. Então, a recomendação é que de 0 a 2 anos, por exemplo, não exista exposição à tela. De 2 a 5, 6 anos, 1 hora de tela no máximo, sendo compensado com atividades esportivas externas, atividades ao ar livre. Além da atenção ao tempo de tela, a consulta com o oftalmologista é fundamental. E se engana quem pensa que o acompanhamento deve começar apenas a partir da idade escolar. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda que dentro do primeiro ano de vida já seja feita a avaliação inicial da visão, porque nessa fase, ou às vezes entre 1 a 2 anos, entre 1 e 5 anos, a gente já consegue identificar alterações de reflexo dos olhos, alguma alteração de fundo de olho e alterações de grau. Pode identificar muito cedo e já fazer essa correção adequada para essa criança não ter um déficit de qualidade de visão na vida adulta. Pedro passa em consulta oftalmológica a cada 6 meses. Os óculos viraram companheiros inseparáveis. Brinco, assisto TV, jogo, dormir às vezes também, tomar banho, ir pra piscina, também em parque aquático. Também com os óculos? Sim. Porque se tirar, o que acontece? Eu não enxergo. Muito importante identificar o grau da criança muito cedo, porque isso sendo tratado de uma maneira fácil, às vezes só com a prescrição de óculos, por exemplo, vão garantir que essa pessoa no futuro tenha uma visão de qualidade e desenvolva a visão corretamente. E você pode se manter muito bem informado recebendo notícias como esta no seu smartphone. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na nossa tela e seguir o canal de WhatsApp do Portal R7. Então acesse agora mesmo e tenha as principais notícias do dia, na palma da sua mão. Legal, né, Ana? Muito bom, Zucatelli, muito bom mesmo.